pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e muito obrigada por cada um que se inscreveu, que compartilhou os meus vídeos. E hoje, o vídeo de hoje é mais para contar minha trajetória com o visto americano. Sim, gente, meu visto foi negado, viu? Mas depois deu certo e eu vou contar as duas histórias é uma história em duas, que foi os dois processos do visto, né? Um que foi negado e o outro que deu tudo certo, graças a Deus, ok? Então é isso. Antes disso, já dá um curtir, tá, gente? Para não se esquecer, gente, pelo amor de Deus, se inscrevam e vamos lá, ok? Bom, é o seguinte, eu resolvi tirar o visto, tirei o passaporte sozinha, e aí eu resolvi tirar o visto, só que como eu era leiga no assunto, eu pedi para uma amiga me indicar uma pessoa que fazia esse tipo de, tipo agência, né, mais ou menos agência, para me ajudar, para você tá preenchendo o visto, né, então dar entrada no visto, né, americano. Então foi isso que eu fiz. Aí minha colega, a Priscila, me indicou uma pessoa, a Julinha, e ela falou pra mim, né, olha, eu vou te ajudar a preencher todo esse papel, porém isso não te garante, uma pessoa fazendo pra você, isso não te garante que você vai passar lá na hora da entrevista, porque na hora da entrevista é você sozinha, ok? Ok, porque pra mim o mais difícil era preencher toda aquela papelada, porque tem muitas páginas que você tem que preencher e é tudo em inglês. E aí dá um trabalho danado para você traduzir, como eu não sabia nada de inglês, então eu tinha que traduzir tudo aquilo. Então foi isso que eu fiz, né? Então ela preencheu para mim, aí depois mandou para mim todo aquele papel e todo papel não, né, gente? O boleto. Pediu para assinar, conferir tudinho para ver se estava tudo certo, porque lá pede. Depois no canal eu explico para vocês mais ou menos o que eles pedem, ok? Porque agora eu não me recordo exatamente tudo que ele pede. Sei que eles pedem dados de imposto de renda, declaração, pedem coisa de trabalho, se você trabalha, essas coisas assim, sabe? Pra, tipo, algo que você comprove vínculo com o Brasil, que você não vai morar nos Estados Unidos, entendeu? Só vai estar indo pra lá para turistar, essas coisas assim, né? Então, porque o visto de turista, no caso, eu tava tirando, né? Então, eles querem algo que comprove concreto que você só vai nos Estados Unidos e vai só, tipo, visitar e vai voltar, né, pro seu país, né? Que eles não querem muito imigrante lá nos Estados Unidos. Então foi isso que aconteceu. Aí ela mandou para mim o boleto. Aí tem a opção, você paga no cartão de crédito ou você faz um boleto e você paga, porque no cartão de crédito tem aquele negócio que você, tipo, você paga, essa DS 160, $160, que na época deu, não lembro exatamente se tinha dado 700, 600 e pouco, não lembro exatamente. E aí eu paguei o boleto, não sei se foi o cartão de crédito. E aí depois que você paga, aí você pode agendar a entrevista para o visto de turista. E aí foi que depois eu paguei, aí mandei para Julinha e ela mandou para mim, marcou certinho os dias que eu tinha que fazer, porque na época tem pessoas, tem estados que você já tira foto e o visto é tudo no mesmo dia. Não no mesmo lugar, você vai num lugar e depois no outro você tipo agenda um horário para as fotos do visto e a outra você agenda para ir para a entrevista. Mas na época que eu fiz foi 2 dias para esse processo. Então eu tive que um dia para tirar as fotos e para fazer as digitais, se eu não me engano, e o outro dia para a entrevista. Então, ok, fiz todo esse processo, depois que eu paguei, e aí fui lá para a bendita entrevista.
Chegando lá, levei todos os meus papéis, toda uma pasta de documentos. E aí, estamos lá, um monte de gente sendo, conseguindo visto, outros não. E eu na fila lá. Eu não tava muito assim ansiosa, querendo, tipo, conseguir. O meu negócio era mais. Eu tava mais assim, na dúvida se que eu ia perder todo aquele dinheiro, né, gente? A gente no Brasil não tem esse dinheiro sobrando, não, né? Então, foi isso que aconteceu. Porque eu não tava com essa ganância que nem o pessoal tá, ai, Estados Unidos, Estados Unidos. Meu negócio não era bem os Estados Unidos, que eu sempre, meu foco sempre foi, meu sonho sempre foi morar na Espanha, viver na Espanha, trabalhar. Tanto é que eu sempre, que às vezes eu chamava minha colega, a tia da Lara, né, Elaine? E aí eu falava pra ela, vamos riscar, vamos morar em outro país, vamos conhecer, vamos viajar, vamos ver como que é, e se der certo, se a gente gostar e ver que é isso mesmo, a gente se arrisca, mora um tempo, depois a gente volta, trabalha, consegue um dinheiro. E ela sempre ficou na dúvida, né? Falava, vamos ver sim, mas nunca foi de ir atrás, né? Enfim. Aí eu fui tirar esse visto, mas porque eu tava conhecendo uma pessoa, a gente tava, né? E aí ele falou, tira o visto e para você viajar, pra gente se, pra eu te mostrar, te apresentar mais ou menos onde eu moro, essas coisas assim, né? E eu, ok, né? Vou tirar, né? Tanto é que na época ele quis pagar o visto, o processo do visto, e eu não, toda orgulhosa. Falei, não, não preciso, eu mesmo pago. Só que morrendo de medo, tipo assim, eu queria que desse certo o visto e ao mesmo tempo eu não queria, assim, eu não tava ansiosa para essas coisas. Meu medo mesmo era tipo aquela coisa, né, gente, de perder meu dinheiro, meu investimento para esse danado desse visto americano. Enfim, cheguei lá na hora da entrevista, se eu não me engano foi uma mulher. E aí ela perguntou que eu já tinha viajado, já tinha ido para a Europa, já tinha feito uma viagem, e aí ela foi perguntando, né, o que que eu tinha, o que eu ia fazer nos Estados Unidos. Eu falei que eu ia viajar a turismo, e que ela falou assim, ah, você já viajou para a Europa, né? Eu falei, sim, eu já fiz uma viagem para a Europa. Aí ela perguntou o que que eu fui fazer na Europa. Eu falei, ah, turismo, né? Você conhece alguém na Europa? Eu falei, não, eu fui viajar, fui passeio, turismo, né? Minhas férias. Então, aí ela perguntou o que que eu ia fazer nos Estados Unidos. Eu falei a mesma coisa, turismo, que era turismo, né? Aí ela perguntou com que eu trabalhava. Eu tinha uma pasta de documento, mas ela não pediu nenhum documento. Não sei, o passaporte tava com ela. Não sei, eu não lembro se o passaporte fica com eles ou se. Acho que o passaporte. Não sei. Eles pegaram o passaporte, não lembro direito. Se a gente entrega o passaporte no dia da foto, eu não lembro direito. Mas enfim, ela tava com o passaporte, aí tava dando tudo certo. Eu percebi que tava dando tudo certo, mas aí ela perguntou com que eu trabalhava, eu falei que eu tinha uma loja, que tinha uma filha. Aí perguntou se eu tinha filhos, essas coisas assim. E eu sim, eu tenho. Aí eu falei que eu tinha uma empresa, que na época tinha uma empresa, tinha uma loja. E aí ela falou assim, ela perguntou, mas quem vai ficar na loja quando você tem funcionários? Eu falei, não, eu não tenho funcionários. Aí ela perguntou, mas quem vai ficar na loja quando você viajar? Aí eu falei assim, ah, vou deixar fechada, né? Mas era um nervoso que eu poderia falar, tipo, é porque eu não gostava de mentir. Então eu falei, eu não pensei, porque eu assisti alguns vídeos, só que eu sou desse tipo de pessoas que eu não fico programando as coisas. Eu gosto de fazer tudo na hora, né? Aí eu falei, ah, vou deixar fechado, é só alguns dias. Quantos dias você pretende ficar lá? Eu falei 10 dias, 15 dias, alguma coisa assim. Aí quando eu falei que a loja ia ficar fechada, ela olhou pra mim e não fez mais nenhuma pergunta e o, me deu o passaporte e me deu o papelzinho, acho que é o papel rosa, o papel amarelo, não lembro exatamente a cor do papel, e falou que não tinha, que tinha sido reprovado o visto.
E aí eu fiquei pensando, nossa, mas por quê? O que aconteceu? E até hoje eu não sei, mas a minha, assim, o que eu penso mesmo, acho que foi mais na questão da loja, né? Porque eu falei que a loja fica fechada, porque eu já tinha viajado para a Europa, eu tinha voltado e eu não sei por que foi negado, enfim, até hoje. Aí, na época, eu fiquei um pouco chateada, mas ao mesmo tempo não, porque eu não estava com essa ganância de ir para os Estados Unidos. O meu negócio, que nem eu falei para vocês, sempre foi a Europa, sempre quis morar na Europa. E os Estados Unidos sempre foi algo que eu nunca pensei, imaginei. Mas eu fui tirar o danado do visto para satisfazer a pessoa, né? Para vir conhecer aqui, turistar mesmo, no caso, né? Então, enfim, né? Aí não deu certo o visto e ficou nisso mesmo. Aí eu falei pro meu namorado, que na época já não era bem o namoro, né? A gente estava se conhecendo assim, a gente já tinha ficado algumas vezes e, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe. E aí eu falei pra ele que não tinha dado certo e aí ele então não deu certo, aí foi negado. E aí eu lembro que eu não fiquei muito triste, sabe? O meu negócio era mesmo o dinheiro, porque eu tinha investido e não tinha dado certo, né? Mas aí eu lembro que na época o André ficou bem chateado, sim. Foi quando a gente tava no começo do tipo relacionamento sério. Tinha um pouquinho, algum tempo que a gente tava tava junto. Então aí eu falei pro André. E detalhe, né, gente, que eu poderia ter colocado lá na hora da entrevista que eu ia para casa de alguém, mas eu falei que eu ia ficar no hotel e perguntou se eu conhecia alguém, eu poderia ter falado do André, só que eu não quis falar porque tipo, sabe aquela coisa, né? A independência, eu quero fazer tudo por mim mesma, essas coisas assim. Enfim, não deu certo. Aí eu liguei pro André e falei pra ele, né? Olha, não deu certo o visto, foi negado e eu não sei o porquê. Aí o André, né, já quis. Ah, como assim? Como que não deu certo? Você tem ligações com o Brasil e como que não deu certo? E blá 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 blá. Aí ele falou, eu vou ligar lá no consulado e ver por que que não. Enfim. Aí eu falei que não vai resolver, já foi negado e pronto. Aí, enfim, né? Passou um tempo, aí eu fui novamente, aí, ok. Aí pronto, como meu foco era mais a Europa, aí pronto, ficamos na Europa. Aí o André, ele tinha saído da empresa aqui nos Estados Unidos, e aí ele tava querendo morar na Alemanha, né? E aí ele perguntou, né, o que eu preferia, se eu preferia morar nos Estados Unidos ou se eu preferia morar na Alemanha. E claro, né? Falei, Alemanha é mais fácil, né? E aí a gente ficou nessa, né? Aí, enfim, não vou entrar nesse detalhe, depois eu conto essa história de como foi tudo. Vamos entrar na questão do visto. Ok. Quando eu já estava morando na Alemanha, aí o André, por questão de saúde, o André resolveu, vamos fazer o seu visto americano. Eu não fiquei muito animada, né? Aí ele preencheu todos os dados lá, fez tudo certinho e era a época da pandemia. E aí eu falei assim, não vai dar certo porque não está tirando visto, não estão fazendo visto. Porque sempre passava no jornal que as fronteiras estavam fechadas e que o Trump não estava deixando turismo entrar aqui nos Estados Unidos. E aí, um belo dia a gente estava assistindo o jornal e aí o Trump deu um decreto lá que podia entrar a família, né? Família podia entrar.
tipo, visto. E aí eu falei assim, tá, mas eu não tenho visto ainda. Então, mas aí ele falou que podia fazer um visto especial, se fosse caso de doença, tipo coisa de urgência, né? Visto de urgência. E aí o André, opa, então agora é minha chance. Aí o André preencheu, entrou lá, fez as coisas tudo certinho, preencheu os dados e marcamos, marcamos a entrevista pelo site, só que aí estava dizendo no site que eles não estavam fazendo agendamento para entrevista de visto americano, né? Mesmo sendo esposa casada com um americano. E aí ele, quando a gente viu essa entrevista, essa notícia no jornal sobre que podia fazer visto se fosse questão de saúde ou visto de trabalho, essas coisas assim que podia entrar aqui nos Estados Unidos, aí o André entrou de novo em contato com a imigração não, o consulado americano, e falou para eles, né, olha, eu vi uma notícia no jornal, Trump decretando que pode entrar, como ela é minha esposa, ela pode fazer o visto e pode entrar nos Estados Unidos, porque é visto de esposa. Aí depois ele recebeu um e-mail de volta e falou que eu podia estar realizando essa entrevista e que ia ser um visto especial. Então a gente foi para a entrevista. Dessa vez a entrevista foi por foi no na Alemanha, lá em Berlim. E a gente foi. Chegando lá, eles nem perguntaram muita coisa pra mim. O André entrou comigo, como eu não sabia muito o alemão. O André entrou comigo. E porque podia entrar, né? Podia entrar uma pessoa acompanhada para ir traduzindo pra mim. E também porque era esposa, né? Então era visto familiar. E aí fomos, eu e a Lara, que foi o visto para nós duas. Aí ela pediu, precisava levar, como era um visto especial, e a filha do André tava com problema, não tava bem, né? Tava com umas coisas de saúde, e aí ele pegou esse papel, porque o médico mandou para ele por e-mail, e ele teve que imprimir e mandou, levou esse papel, documento, comprovando que ela não tava precisando dele, porque que ela tava, a mãe dele trabalha também, né? E aí precisava da ajuda dos dois, né? Pra estar ajudando a fazer, ficar com a filha dele, né? Então, ficar mais próximo, né? Já que ela não tava se sentindo muito bem naquele momento, né? Então ela falou, tudo bem. Aí ela perguntou, você já tirou, você já deu, tentou fazer da entrada? Você já tentou fazer um visto americano alguma vez? E eu falei, já. Aí ela falou assim, não, porque aqui não, aqui tá desconstando que você não colocou, como você não deu entrada. Aí o André falou assim, ah, desculpa, é porque eu não coloquei, é, eu acabei, em vez de colocar que já tinha tentado o visto americano, e acabei colocando como não, que eu não tinha tentado. Aí ela, ah, tudo bem, é porque aqui tá mostrando nos dados que ela já tinha dado a entrada outra vez no processo do visto. E aqui, nesse novo processo, tá dizendo, tá constando que você nunca deu entrada. Aí o André se desculpou, falou que foi o erro dele. Então, gente, presta bem atenção. Se você for tirar o visto americano pela segunda vez, porque não deu errado a primeira, não adianta você mentir. Porque eu saí do Brasil, dei entrada do visto americano lá no Brasil, foi negado, e depois de um tempo, eu morando na Alemanha, que eu fui tirar o segundo, dar entrada na segunda vez o processo, e estava constando lá todos os meus dados da primeira entrevista que tinha acontecido. Então, sem mentiras, tem que falar a verdade. Mas no meu caso não foi mentira, foi o André que estava preenchendo lá e acabou errando mesmo. Enfim, aí ela falou que tudo bem, que o visto estava aceito, como ele levou o passaporte dele e constando que a gente já estava casada, que era reunião familiar. Então foi isso. Aí tudo ok. Aí o André perguntou,
Mas e esse visto? Ela pode, esse visto que tá aqui, de turista, ela pode viajar? Porque a gente tem uma viagem marcada. Aí ela, pra quando? Aí ele falou, se eu não me engano, era 2 semanas depois, alguma coisa assim, porque ela queria saber também por causa do passaporte, porque a gente não ia pegar o passaporte no mesmo dia. Então, quanto mais rápido, se a gente fosse viajar logo, eles iam adiantar esse visto, né? E aí ela falou assim, aí ele falou o dia, mais ou menos, 2 semanas, não lembro exatamente. E aí ela falou assim, não, eu vou colocar, tipo, atrás do passaporte tipo, uma etiqueta que está sendo um visto especial. Que é tipo de um visto especial que era só, tipo, visto emergencial. Uma coisa assim, que eu só podia entrar no país porque era esposa e, no caso, era um visto especial de emergência devido a coisas de problemas de saúde, né? E então foi isso, gente. O visto foi aceito e a gente viajou. Depois de umas 2 semanas, o André conseguiu uma promoção lá de passagem para 3 pessoas, eu, a Lara e o André, e a gente embarcamos, viemos para os Estados Unidos, a turismo. E aí tem outra, gente, minha vida, só Deus na causa, mas aí tem mais uma coisa quando eu fui barrada na imigração, quando eu cheguei aqui. Sim, gente, a gente não foi parada na nossa linha, mas a gente foi barrado na imigração, fomos barrados na imigração. E isso é história para um outro vídeo, ok? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Não sei se ficou legal, se falei muito rápido, mas eu tô contando a minha experiência, que foi essa, e eu tô sem... É tudo pela cabeça, às vezes eu esqueço de algumas coisas. Às vezes pode ser que eu não coloquei tudo aqui no vídeo, mas é isso. E se você gostou do vídeo, se inscreva, dá um curtir aqui, compartilha com alguém. Às vezes tem alguém querendo saber como é que faz, como é que dá entrada com o visto. E aí, às vezes, pode ser que alguma coisa que eu falei seja interessante para essa pessoa que esteja passando por esse processo, ok? Então, beijo. Gente, lembrando que eu esqueci de comentar que teve para agradecer a vocês por ter se inscrito, por ter compartilhado, por ter assistido os meus vídeos. E, gente, um beijo, te agradeço de coração todo mundo que tá comentando, os comentários, que pede para mandar beijo, a Nelina Aldielli, que é minha colega desde a infância, mandou uma mensagem para mim, pedindo para eu mandar beijo para ela, que ela tá morando agora em Itabaiana, cidade de Itabaiana, estado de Sergipe, que ela pediu para mandar um beijo. Então, beijo para você e beijo para todo mundo que se inscreveu, minhas amigas.